Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que vem por aí. Todos os registros da humanidade sumirão. No caos, surge um salvador. Zeus, um sistema desconhecido, cria o jogo de RV Olympus. Itens do jogo podem ser trazidos para a realidade, mantendo a civilização. Mas a linha entre jogo e realidade logo se rompe. A realidade virou uma civilização brilhante, mas com um sistema de classes baseado nas classificações do jogo e na riqueza. O mundo se tornou um lugar onde os pobres lutam para ser ricos. Han Ju-hyuk diz ser um desses pobres. 20 anos atrás, Ju-hyuk foi para a escola no Olimpo. Um velho estranho o sequestrou, dizendo que encontrou um talentoso. Era um NPC e símbolo de força. Ju-hyuk foi obrigado a treinar de forma infernal. 10 anos depois, soube que o nível 80 do R9 era o melhor. O ancião diz que quem está abaixo do nível 99 não é classificador. Ele diz que Ju-hyuk deve confiar nele, pois há segredos. Ele promete tornar Ju-hyuk o mais forte, mas Ju-hyuk não tem dinheiro nem itens. O velho diz que nível e estatísticas são tudo. Muitos anos se passaram e o velho diz que não tem mais nada a ensinar a Ju-hyuk, de 26 anos. Ju-hyuk, o velho morre rápido. Ainda sem emprego, só passou por um treinamento infernal por 20 anos. Juk age como filho filial e espera uma missão do NPC. Dizendo que Ju-hyuk é seu sucessor, o velho dá um mapa. Ju-hyuk agradece ao mestre e se curva. O velho ri, dizendo que o mundo se ajoelhará diante de Ju-hyuk. Quando Ju-hyuk se levanta, o velho já estava morto. Aliviado por 20 anos de inferno terem terminado, Ju-hyuk verifica sua janela de status. Suas estatísticas estão todas no máximo, exceto a sorte. Ju-hyuk tenta sair do local onde ficou isolado por 20 anos. Mas o sistema anuncia um erro. Detectou o método de nivelamento anormal de Ju-hyuk, e Zeus redefine seu nível. Ju-hyuk chora quando seu nível chega a 0. Desanimado, Ju-hyuk verifica seu status de novo. Ele se surpreende ao ver que suas estatísticas permanecem iguais. Com restrições, ainda pode subir de nível facilmente. Esperançoso, Ju-hyuk vai para a aldeia inicial dos iniciantes. Agora começa sua verdadeira vida. Ju chega a Ercas, feliz por voltar após 20 anos. Ele vai direto aos campos de caça. Um guarda o impede por ser de nível baixo. O guarda duvida que Ju-hyuk possa matar um coelho falso. Ju-hyuk ignora e segue em frente. De repente, Ju-hyuk recebe a missão de aliviar a ansiedade do guarda. O guarda percebe Ju-hyuk acenando. Ele entra em pânico com o ataque do coelho. Ju-hyuk percebe e derrota o monstro com um golpe. Ele continua matando mais coelhos que o atacam. O guarda está sem palavras, surpreso ao ver um jogador forte de nível 1. Um javali aparece e os ataca. Ju-hyuk diz ao guarda para não se preocupar e mata o javali com um soco. Ju-hyuk sobe de nível e conclui a missão, surpreso ao receber muito ouro. Ele percebe que não pode investir nas estatísticas, já estão no máximo. Pelo menos são iguais às de um jogador de nível 99, então Ju-hyuk não terá problemas. Ju-hyuk pensa que tudo será fácil, mas ele é visto como assassino. Ju-hyuk foi confundido com um procurado, e NPCs tentaram matá-lo. Ele reagiu reflexivamente ao ataque, revidando e matando um NPC. Recebeu uma penalidade caótica. Logo, os jogadores também começaram a persegui-lo. Matar um usuário caótico poderia torná-lo um herói. Ju-hyuk é encurralado e precisa lutar para sobreviver. Pelo menos sobe de nível por causa disso. Semanas depois, ele aceita sua situação e planeja se esconder por um ano. Ele deixa de querer ser herói e começa a mentir como vilão. Ele se pergunta se Zeus criou esse cenário para ele. Quando tinha muitas perguntas, Ju-hyuk encontra um grupo de pessoas fazendo reverência a ele. Chamam-no de sucessor do governante absoluto. Ju-hyuk recebe uma missão SS. Na história do Olympus, apenas 3 missões SSS foram registradas. É um cenário nacional. Ju-hyuk percebe que se envolveu em algo maior que o planejado por Zeus. Ele descobre que seu mestre é descendente de Chaltera, temido pelos heróis. Ele descobre que há uma grande penalidade se não for reconhecido como governante absoluto. Ele ganha o comando dos anciãos demônios do céu. Pergunta se são os anciões. Assumindo o manto do mestre, pede que lhe derem o caminho. Ju-hyuk descobre que a experiência dos anciãos será transferida para ele. Diz a Luxo, o primeiro ancião, que tem restrições e não pode usar as habilidades do mestre. Os anciãos sabiam, mas Ju-hyuk prometeu guiá-los até o fim. Recebeu mais lealdade do que esperava. De volta à realidade, Sia-ur, irmã de Ju-hyuk, fala sobre o assassino em série Gitrak. Juk espera que não seja ele. Sia-ur descreve Gitrak com pistolas de 2 canhões, nível 40. Du-hyuk fica chocado que a guilda só dará uma pequena parte por pegar em Gitrak. Stia se pergunta por que Ju-hyuk parece cansado ultimamente.
Isso é por sua má sorte. Ju-Hyuk entra no Olympus. Gitrak aparece furioso porque Ju-Hyuk o imita. Juk está sem equipamentos, mas não lutará só. Ele chama Luxo e manda matar Gitrak. Gitrak saca as pistolas, confiante. Guk some e seu ponto de vista muda. Gitrak é decapitado facilmente. Ju-Hyuk fica surpreso por não ter visto nada. Luxo mostra a cabeça de Gitrak e Ju-Hyuk ganha um nível e uma cabeça valendo 100 milhões de ouro. Ju-Hyuk tenta abusar do sistema e manda os anciãos eliminarem tudo para ele. Ele quer continuar como monarca. Juktuk sobe de nível enquanto os anciãos ganham experiência. Ele planeja um negócio com sua configuração atual. Ele então se questiona sobre o que fazer com a cabeça de Gitrak. Ele busca locais para vender itens e descobre que é melhor fazer isso no jogo. Sia entra no quarto. Ju-Hyuk pensa no que Sia fará se ele entregar a cabeça de Gitrak a ela. Sia vê isso como uma piada. Ju-Hyuk pede seriamente para dividir os lucros em 5.050. Sia diz para ele parar de brincar, pois Gitrak é de alto nível. Ju-Hyuk lembra que ele é nível 99, mas Sia não acredita. Ele a convida para se encontrar. Em Gaming de la Pena Mountains, Sia pergunta o motivo do encontro, e Ju-Hyuk admite ser caótico. Mais tarde, Sia vai às Montanhas La Pena, onde há monstros fortes, mas não encontra nada. Ju-Hyuk disse que limparia os monstros. Ju-Hyuk fica surpreso. Sia grita em seus ouvidos. Ela se choca ao ver a energia caótica do irmão. Ele entrega a cabeça de Gitrak. Sia fica dócil ao pensar na recompensa. Ju diz para ela se apressar e pegar a recompensa. Sia recebe a recompensa. Após a confirmação da cabeça, Sia lembra como Ju-Hyuk trabalhou duro. Depois, ela dá 99 milhões a Ju-Hyuk. Embora tenha recebido só 1 milhão como mesada, ela sai apressada. A missão de classificação SSS ainda não começou, mas Ju-Hyuk já está rico. Ele planeja investir à noite e pede a Sia que compre itens. Sia se esforça e consegue para o irmão. Os itens ajudam Ju-Hyuk a ganhar experiência. Sia pede pontos de guerra caros e Ju-Hyuk se desespera por perder dinheiro. Ele leva os anciãos às montanhas Zeph. Outro jogador vê e descobre que Ju-Hyuk é Max Chaotic. Vendo Ju-Hyuk como iniciante, o grupo se prepara para a batalha. Ju-Hyuk percebe a restrição, mas não se afeta. Os jogadores tentam surpreendê-lo. Ju-Hyuk avisa. O líder ataca, é desviado, outro segue. Ju-Hyuk só sente cócegas. Ele revida com as mãos nuas e mata o líder. Também mata o tanque com um soco. Os outros recebem mensagens. Eles tentam fugir, mas Ju-Hyuk os captura rápido. Surge um mal-entendido e Ju-Hyuk é confundido com Bufendal, o caçador de jogadores. Ju-Hyuk termina tudo. Ao subir de nível e com a lealdade dos anciãos crescendo, ele ganha o traço carismático. Luxo aparece e pede a Ju-Hyuk que o siga. Já viajam há uma semana e Ju-Hyuk está cansado de caminhar. Eles chegam a uma vila decadente, que deveria ser o esconderijo do Sky Devil. Ju-Hyuk percebe que seu mestre lhes trouxe problemas. Ele recebe a missão de reconstruir a aldeia. O ancião aparece e diz a Ju-Hyuk que esperaram por ele todo esse tempo. Os arredores da aldeia não têm monstros para caçar, e as pessoas passam fome. Sentindo-se mal pela situação, ele avisa a todos que irá ajudá-los, mas Ju-Hyuk só quer a lealdade deles. Ele sai com Luxo para caçar monstros. Passa uma semana e Luxo se orgulha de Ju-Hyuk ter preparado tudo. Dias antes, Ju-Hyuk pediu a Siak que comprasse bolsas mágicas e mingau. Siak obedece e Ju-Hyuk lhe dá uma pedra azul para vender. Ele também pede que compre uma pedra deformadora para viagens mais rápidas. Tudo está perfeito, exceto que as pedras são muito caras. Enquanto isso, Erna, a 12ª anciã, duvida de Ju-Hyuk. Ele seguirá Luxo, mas outros anciãos podem discordar. Ju-Hyuk e Luxo retornam. Ju-Hyuk traz muita comida. Todos ficam felizes, aumentando sua lealdade a Ju-Hyuk. Ju-Hyuk deixa a comida para Luxo e outro ancião. Mais tarde, Erda pede desculpas a Ju-Hyuk por sua falta de fé. Ju-Hyuk recebe reconhecimento e sorri ameaçador. Ele agradece Erda pela fé e promete retribuir. Erda agora o reconhece como caótico. As habilidades furtivas de Erda ajudarão Ju-Hyuk. Eles encontram um urso gigante nas montanhas Lepnia. Ju-Hyuk age sozinho e mata o urso com um soco. Ju-Hyuk não sabe se o urso é fraco ou ele é forte. Eles seguem para a masmorra Amanteum, destinada a iniciantes, cheia de alunos e instrutores. Ju-Hyuk questiona a força dos instrutores. Ele entra e pede a Her para usar furtividade. Os alunos entram na masmorra e notam a presença caótica de Ju-Hyuk. Entram em pânico e chamam um instrutor. Mais tarde, Ju-Hyuk descobre que sua má sorte afeta as taxas de drop.
Um instrutor o confronta. Vendo Ju Hyuk em nível baixo, o instrutor vê uma chance de se tornar herói. Ele tenta zombar, mas Ju Hyuk diz para continuar a aula. Eles brincam enquanto a zona segura é removida. A zona é suspensa e o instrutor avança para Ju Hyuk. Jo Hyuk recebe o ataque casualmente. O instrutor pede para recuar. Ju Hyuk avisa e dá um soco poderoso. O instrutor morre e Ju Hyuk ameaça os alunos. Ele sai e chega ao centro da masmorra. Avança sobre esqueletos e quebra a defesa com um soco. Deveríamos chamá-lo de homem de um soco só? Ele sai para limpar mais a masmorra. Mais instrutores chegam e ficam chocados ao ver a fortaleza destruída. O sistema anuncia que a masmorra foi liberada, surpreendendo-os. Há pouco tempo, Ju Hyuk casualmente recebeu ataques do esqueleto enquanto olhava para o núcleo. Ele espera que o escudo aguente muitos golpes, mas se despedaça com um soco. Ele lembra dos instrutores atrás dele quando Ju Hyuk destruiu a masmorra com um soco. Com seus pontos de avanço, chega ao nível 20. Vê os instrutores na entrada e vai até eles. Um instrutor o adverte para não matar os alunos. Ju Hyuk diz que não quer lutar. Os instrutores o veem sair. O instrutor principal está feliz por não ter havido briga. Ele está certo de que Ju Hyuk é um agente do caos e talvez o próprio Rupendal. Enquanto isso, o verdadeiro Rupendal se diverte eliminando outros jogadores. Ele também ouviu sobre alguém se passando por ele e planeja capturar o impostor antes que complique. Na Vila Skydevil, Ju Hyuk pede alguém com ataque de longo alcance. Um ancião chamado Zita se oferece para ajudar com entusiasmo. Depois, Juk manda Zida eliminar os jogadores que os atacam. Zita avança e invoca o deus maligno, eliminando-os facilmente. A marca do assassino de Ju Hyuk escurece. Ele se torna mais notório e ganha a característica de sede de sangue, que enfraquece o ataque e defesa dos inimigos. No PVP, várias penalidades são aplicadas para Ju Hyuk. Isso aumenta a lealdade dos Skydevils. Zida elimina os jogadores e os monstros se aproximam. Ju Hyuk pede apoio a Zida. Ju Hyuk age e mata um monstro com um soco. Os dois continuam matando monstros enquanto os jogadores assistem. Zida usa um ataque especial e Ju Hyuk acha insuportável. Enquanto coletam pedras azuis, monstros chefes aparecem. O Rei Vaca Negra surge. Ju Hyuk pede a Zita para cuidar das batatinhas enquanto ele enfrenta o chefe. Zida avisa que mais problemas virão e que os jogadores estão aparecendo. Eles fugiram para evitar problemas. De volta à realidade, Ju Hyuk não acha informações sobre o Rei Cao Cao Preto. Sua má sorte pode ter causado isso. No fórum, ele vê eventos estranhos no jogo e percebe que pode ser o culpado. Ele descobre que o Black Calkin morreu e deixou pedras azuis. Fica estressado por ignorar o tesouro. Restam-lhe poucos milhões. Planeja subir de nível rápido para ganhar mais. Enquanto isso, o diretor Yu Kyun recebe um relatório sobre o Rei Cao Cao Negro e ordena caçar Ju Hyuk, que tem perturbado seus membros. 3 semanas depois, Jojo, ou melhor, Ju Hyuk, chega ao nível 29. Luxo se preocupa com Ju Hyuk estar trabalhando demais. Ele mostra seu carisma arrogante, dizendo que precisa ficar forte para que todos se ajoelhem diante dos demônios do céu. Luxo fica comovida, mas Ju Hyuk só quer um apartamento e um carro. Então, ele recebe uma mensagem de Cia sobre uma missão mundial das 7 constelações para derrotar o mal absoluto. 7 classes ocultas serão lançadas em breve. Ju Hyuk se pergunta se terá ligação com ele. SEO pergunta se Ju Hyuk participará. Ele não pode, pois é um agente do caos. Sabe que será caçado, então precisa se fortalecer. Volta ao Olympus e diz aos anciãos que partirá em expedição solo. Deixa a aldeia para os anciãos cuidarem. Ainda precisa melhorar as condições de vida na aldeia. Ele precisa subir de nível rapidamente para usar a habilidade Pashan Inner Key e seguir o mapa do mestre. Por enquanto, alivia o estresse matando monstros. Ganha a habilidade Weirdly Strong Fist, punho estranhamente forte. Ao ver a descrição, comemora que não terminará uma luta com um soco agora. Então, Rupendal aparece e culpa Ju Hyuk pelos problemas que ele causou. Mas Ju Hyuk não o conhece e o chama de engraçado. Rupendal repreende Ju Hyuk, furioso por ter sido imitado. Rupendal reclama enquanto Ju Hyuk fica chocado. Ju Hyuk pede um confronto e Rupendal o ataca com raiva. Ju Hyuk se decepciona ao ver que o famoso Death Nail reduz apenas 3% de seu HP. Para se divertir, Ju Hyuk usa sua nova habilidade. Ele pisca e soca Rupendal. Mas o soco apenas quebra a barreira defensiva de Rupendal. Se a habilidade de Ju Hyuk estiver em cooldown, Rupendal o ataca. Ju Hyuk então acerta o rosto de Rupendal, quebrando suas barreiras. Furioso, Rupendal ativa Heart Attack. Ju Hyuk, animado, desativa suas habilidades.
Hupendal, vendo Ju-hyuk sem habilidade, o ataca. Ambos colidem com seus ataques. Hupendal não pode acreditar que Ju-hyuk ainda está vivo. Ju-hyuk olha desapontado. Ele comenta que Hupendal é fraco, apesar do alto nível. Ambos acham estranho que Hupendal não tenha deixado cair itens. Ju-hyuk percebe que quebrou tudo, ignora e vai embora. Hupendal jura vingança por essa humilhação. Nesse momento, sua alma é restringida. Alguém aparece e ri ao encontrar um cadáver de alta qualidade. Hupendal é escravizado e restringido por essa pessoa estranha. Hupendal acha que a pessoa é um necromante, uma classe oculta. Sugere que Ju-hyuk também seja caçado com sua ajuda. De volta à realidade, Ju-hyuk e SIA comemoram no McDonald's com os hambúrgueres favoritos dela. Sia pergunta se há alguma pegadinha e Ju-hyuk fica sério. Ele diz que está com dificuldade para conseguir dinheiro e pede a Sia para criar uma startup com ele. Sia o chama de louco, preocupada com a estagnação do mercado e sua promoção no sindicato. Tenta ouvir seu irmão primeiro. Jae-kyun ouve que Ju-hyuk não os machucará, se não o incomodarem. Eles gravaram uma briga entre Ju-hyuk e Hupendal. Supõem que Ju-hyuk tenha uma aula secreta de artes marciais. Mu-kyun relata uma missão rara de capturar Ram Tadian. Perguntam se Ram Tadian e Ju-hyuk são a mesma pessoa. Mu-kyun pede que 30 homens participem da caça ao agente do alinhamento do caos. O líder concorda com muitos fundos. A recompensa é grande e eles podem ganhar muito. O líder não se importa com quem morre, se ele recebe o dinheiro. Juk e Sia se encontram no jogo. Sia trouxe livros de feitiços e teme que seu irmão redefina seu personagem. Mas Ju-hyuk pode aprendê-los, pois está sem emprego. Ele não quer ser o Saitama coreano. Si se apavora ao saber que seu irmão está desempregado e até deixa seu emprego para se juntar a ele. Ju-hyuk agradece, pois estão fazendo história. Ele testa seu feitiço de cura em Sia, e sua irmãzinha fica surpresa com a eficácia. Ju-hyuk dá buffs a Sia e pede que lute contra o urso gigante, que normalmente requer um grupo. Siak o mata em minutos e acha incrível. Eles compram uma pedra azul para vender pelo preço total, sem afiliação, pois eles vão ganhar níveis. Na região selvagem e escura, Ju-hyuk ataca uma horda de monstros enquanto Sia lança um feitiço. Sia lança um feitiço enorme que mata os monstros. Mais pedras azuis caem e Sia sente o dinheiro chegando. No entanto, os jogadores ainda atacam Ju-hyuk. Ju-hyuk só pode revidar e não deve atacar primeiro. Uma equipe chega e os desafia para um PVP. Juk ri por trazerem tanta gente para matar uma pessoa. O diretor manda atacar. Juk suspira imobilizado. Juk se solta e lança uma bola de fogo. Vendo a magia comum, a equipe se defende confiante, empilhando barreiras. A bola de fogo os atinge e explodem. O diretor não acredita que seus homens foram eliminados tão facilmente. Teme ao ver um feitiço comum destruí-los. Os irmãos ficam surpresos com o poder de uma bola de fogo. Siat teme seu irmão, que não é mais normal. Ju-hyuk ainda espera o tempo de espera acabar. O diretor pede mais tanques que resistam à magia. Ele acha que Ju-hyuk está contido por estar parado. O diretor ordena que os arqueiros ataquem Ju-hyuk. Ju-hyuk sorri enquanto flechas são disparadas. Quando o diretor achou que venceu, Ju-hyuk salta e usa uma bola de fogo. Ele os espanca, lembrando que não devem incomodá-lo. Todos ficam nervosos até a chegada do líder do sindicato. Reforços chegam para capturar Ju-hyuk. Ele os acha mais fracos que Hupendal. Sia se preocupa com a luta. Ju-hyuk pede à irmã que o ataque para que ela não pareça cúmplice. Sia então usa sua magia de raio e enquanto é atingido, Ju-hyuk se sente orgulhoso dela. Sei-u ouve uma notificação do sistema relacionada à sua missão. O grau de assassino de Ju-hyuk aumenta e ele recebe um novo título, que permite ganhar mais estatísticas tanto em PVP quanto ao eliminar outros jogadores. Seus pecados aumentam, a lealdade do Skydevil também cresce. Todos estão confusos sobre Ju-hyuk ser lutador ou mago. Ele diz que não mudou de classe, o que todos acham absurdo. O líder acha que ele tem uma classe oculta com fraquezas. Ele e o diretor atacam Ju-hyuk, mas Ju-hyuk os mata facilmente. Sia diz a Ju-hyuk que pode ter uma mudança especial de emprego. Os irmãos entram em uma masmorra e Sia começa a atacar Ju-hyuk. Ju-hyuk sente o ataque como uma picada. Sia lança mais feitiços. Ela recebe notificações por atacar um alvo pecador. Após 1 hora, descobre o título do irmão. Ju-hyuk confirma e percebe monstros. Ele os mata e Sia vê os registros das ações dele. Sia diz para ele avançar. E quando o sistema avisa que o assassino de Thousands fugiu, Sia consegue um novo emprego. O cenário muda, e Sia vira a 7ª constelação. Enquanto isso, o sindicato faz uma reunião. O líder planeja algo de novo.
Ele quer trabalhar com diretores para matar Joo-hyuk. Ele entra e vai à taberna. Pede ao barman um assassino. Investe muito dinheiro no Salmak, um grupo de assassinato. Sai da zona segura e é decapitado. Descobre que a tropa do abismo foi quem o matou. O assassino declara que isso marca o início da sentença de prisão perpétua indefinida do líder. Um homem, que desejava a morte do líder, sai de casa. Ele esperava pelo ser absoluto e agora quer ver se Joo-hyuk é digno. O chefe do grupo Salmak é o segundo ancião, Jorhan. Joo-hyuk, por sua vez, fica surpreso com a experiência que Sia ganhou após mudar para a mágica branca pura. Agradece ao irmão por conseguir uma classe oculta para ela. Decidiram sussurrar para não parecerem suspeitos. Ao bater em Joo-hyuk, Sia virou heroína nível platina. Joo-hyuk diz para ela ter cuidado ao atacá-lo. A irmã, animada, quer matar o irmão e espera uma recompensa. Sia promete dividir a recompensa. Joo-hyuk concorda, mas só se ele precisar morrer. Dias depois, os irmãos limpam uma masmorra. Joo-hyuk precisa matar mais monstros para chegar ao nível 40. Sia sai para buscar poções e itens. Após Si sair, Yorin aparece atrás de Joo-hyuk para ver se ele é digno. A missão Absolute Being e SSSS Rank é ativada. Joo-hyuk deve resistir a Johan e ganhar reconhecimento. Ele acha a situação absurda, dizendo que Sia virou uma constelação. Joo-hyuk também pode se tornar o ser supremo para equilibrar o jogo. Joo-hyuk diz a Jorahun que não precisa testar seu valor, pois está fraco por restrições. Ele avisa Jorahun para não ser impaciente ou se arrependerá. Jorahun fica sem palavras. Joo-hyuk afirma que logo aprenderá o Destruidor do Céu que seu mestre ensinou. A testar seu valor, pois está fraco por restrições. Ele avisa Jorahun para não ser impaciente ou se arrependerá. Jorahun fica sem palavras. Joo-hyuk afirma que logo aprenderá o Destruidor do Céu que seu mestre ensinou. Arrependerá. Jorahun fica sem palavras. Joo-hyuk afirma que logo aprenderá o Destruidor do Céu que seu mestre ensinou. Joo-hyuk afirma que logo aprenderá o Destruidor do Céu que seu mestre ensinou. Joran fica surpreso. Joo-hyuk pede tempo, e Jorhan concorda. Quando ele some, Joo-hyuk sai da masmorra, mas não há monstros. Faltam 30 segundos e Sia se conecta. Ele diz para ela se afastar, mas vê ela puxando uma horda de monstros. Ela pede ajuda e Joo-hyuk elogia a irmã. Joo-hyuk passa e mata monstros até chegar ao nível... Joo-hyuk ativa o Sky Destroyer. Suas habilidades melhoram e ele controla os Sky Devils. Com as condições atendidas, Joo-hyuk se torna absoluto. Agora ele caçá-lo, mas é de seu irmão que ela fala. Sia se surpreende que Joo-hyuk tenha ultrapassado o máximo. Ataca o líder da invasão, surpreso ao ver seu soco bloqueado, mas Joo-hyuk o derrota com um tapa. Os atacantes são NPCs, e Joo-hyuk ganha pontos de maldade. Outra pessoa surge e diz que Joo-hyuk será seu servo. O encapuzado traz Helpendal, que quer vingança contra Joo-hyuk, afirmando que ele morrerá em breve. O encapuzado usa cadáveres de NPCs como exército de mortos-vivos. O comandante morto-vivo está confiante em derrotar Joo-hyuk. Então, o sistema informa a Joo-hyuk que ele controla todos os produtos de magia negra. A necromante se desespera quando Joo-hyuk assume seus mortos-vivos. Joo-hyuk ordena aos NPCs mortos-vivos que morram e foca em Rupendal. Rupendal tenta resistir, mas é punido. Rapendal obedeceu a Joo-hyuk. Nervosa pede desculpas e pergunta se pode sair. E Joo-hyuk permite. De repente, Rupendal se aproxima de Joo-hyuk e promete lealdade. Joo-hyuk fica contente por ter um novo animal de estimação. Enquanto isso, uma mulher reclama que Joo-hyuk é muito autoritário. Ela pensa que Joo-hyuk é a pessoa que seu mestre disse para apoiar. Ela se sente tola por ter fugido ao invés de ficar com Joo-hyuk. Se lembra da reunião e sai rápido. Joo-hyuk pede a Jorhan para explicar antes que sejam interrompidos de novo. O grupo Salmak tem muitos assassinos de alto nível e laços com nobres, além de ouro. Yeonan promete seu grupo a Joo-hyuk. Joo-hyuk recebe a Salmak e 600 milhões em ouro. Ele age com tanta benevolência que faz Yorin chorar. Enquanto Joo-gyeuk comemora, Yorin o alerta sobre Lexer, o terceiro ancião. Ele é um assassino que age sem hesitar e lidera o segundo grupo, a Abyss Troop. Uma notificação informa que duas constelações surgiram. De repente, Sia fala sobre seu amigo Saeng, que parece familiar. Sia e Saeng discutem a fobia de Saeng por homens. Saeng nega ter essa fobia. Sia pergunta como Saeng está, e ela responde algo. Tarde, eles seguem caminhos diferentes e Sia não acredita no que ouviu.
Ela precisa falar com o irmão. Após o sussurro, Sia corre para casa. Seong disse que o mal absoluto lutará sozinho contra as 7 constelações. Mas há classes que devem apoiar o mal absoluto, como Saeng, um necromante absoluto. Ju-hyuk se pergunta por que ela contou isso. Sia diz que sabe que ele é o mal absoluto. Ju-hyuk finge não entender, mas Sia fala sobre seu irmão. Ela percebeu que era ele depois de virar constelação. Sia diz que estarão em apuros se forem descobertos. Ela pede ao irmão para encontrar Seong, mas com máscara para não chamar a atenção. Os 3 se encontram e os absolutos se reconhecem. Saeng já se envergonhou por um papel. Saeng pergunta como Ju-hyuk e Sia são parentes. Eles confessam seus papéis, deixando Saeng surpresa. Ela se irrita com Sia por guardar segredo. Está focada em se vestir bem para o irmão da irmã favorita. Ela tenta ser fofa, mas Ju-hyuk prefere mulheres mais velhas. Ju-hyuk lembra Saeng de algo, e ela apresenta o testamento de seu mestre. É um mapa, e Ju-hyuk percebe algo. É o mesmo que seu mestre lhe deu, com a marca da destruição do céu. Ele não acredita que tem apoiadores. Suas aulas ajudam o mal absoluto. Ju-hyuk fica feliz por ter um lacaio. Ele chama Sae-seong para seu lado e diz para subir de nível. Dias depois, o grupo caça monstros. Um morto-vivo sobe de nível e agora coleta saques para Ju-hyuk. Dao agora apenas coleciona itens. Ju-hyuk acha Saeng desajeitada, mas ela esconde isso bem. Ela faz seus mortos-vivos caçarem por ela. Os mortos-vivos são o melhor exército que Ju-hyuk poderia querer. Sasaeng só precisa alcançar o nível 20 para aprender a destruir o céu. Ele sabe que a missão de seu mestre é impossível de concluir sozinho. Ele tem sorte que Sia encontrou Sasaeng. Ju-hyuk fica surpreso com um belo nível 20. Alcançar o nível 20 para aprender a destruir o céu. Ele sabe que a missão de seu mestre é impossível de concluir sozinho. Ele tem sorte que Sia encontrou Sasaeng. Ju-hyuk fica surpreso com um belo nível 20. Ju-hyuk fica surpreso com um belo nível 20. Dá um abraço. Ju-hyuk informa o destino, e eles se dividem em 2 grupos. O sindicato nota os jogadores do caos próximos de Ibi. O supervisor do Warp Gate confronta Ju-hyuk e sussurra para Ju-hyuk e se oferece para ajudar. Ju-hyuk sorri, fingindo ser escravo de Rupendal. Sia e Saong chegam primeiro às montanhas Cargonos. Sasaeng entra em pânico, sem entender o mapa. Ibi é líder na União, trabalhando na equipe do Warp Portal por causa da tia. Ibi olha Ju-hyuk sussurra a Rupendal que Ibi planeja traí-los. Eles agem e pagam a passagem. Chegam às montanhas Cargonas e saem da zona segura. Alguém sussurra para Ju-hyuk atacar e eles agem de novo. Ju-hyuk reduz o dano de seu soco a 0 e Rupendal fica feliz sem ferimentos. Com Rupendal ocupado, os membros do sindicato se surpreendem e o atacam. Ataca Ju-hyuk, achando que pode saqueá-lo, mas o ataque não o afeta. Ju-hyuk contra-ataca e Ibi se surpreende por não sofrer dano. Ju-hyuk esqueceu de mudar as configurações. Os membros do sindicato ficam nervosos quando Rupendal os elimina 1 a 1. Ele agradece a Ju-hyuk pelos bônus e vê que Ibi ainda vive. Ju-hyuk não pode matá-lo, pois não haverá quedas. Fica nervoso e se oferece para devolver o dinheiro. Ju-hyuk manda Rupendal roubar o máximo de Ibi. Rupendal tenta ser ameaçador e Ibi oferece 130 milhões. Eles pegam o dinheiro e Ibi vai embora rápido. Ju-hyuk quer justiça e Rupendal persegue Ibi. Rupendal mata Ibi instantaneamente e agora respeita Ju-hyuk. Um item cai e Ibi oferece 1 bilhão por ele. Rupendal recusa e entrega a bolsa para Ju-hyuk. Eles verificam o conteúdo e ficam surpresos. Ju-hyuk não acredita que Ibi a possui. Enfim, tem itens exclusivos e milhões em ouro. Ju-hyuk dá a Rupendal seu bônus e sai. Ju-hyuk finalmente encontra Sia e S.O. Sang. Seong ouviu sobre um monstro forte por perto que já matou vários NPCs famosos. Um grupo de jogadores nível 50 também foi. Após 3 dias, as garotas sobem de nível com os buffs de Ju-hyuk. O exército de mortos-vivos de Sae-seong cresce. No mapa, chegam ao destino. Um pássaro monstruoso ataca, levando Ju-hyuk. Ofendido, ele soca o pássaro, que tenta fugir, mas Ju-hyuk o segura e cai no chão. As meninas assistem enquanto ele usa um anel de domador das gotas de Ibi e doma Caria. Ju-hyuk se surpreende ao registrar o animal de estimação da classe S, chamando-o de Bok-Bok. Graças a Bok-Bok, podem viajar de avião. Procurando a entrada no mapa, Ju-hyuk ordena que Bok-Bok voe rápido para o local. Ju-hyuk soca a montanha, mas o sistema informa que os requisitos foram atendidos. Eles precisam de 200 monstros vivos em apenas 5 minutos.
Ju Hyuk está preocupado com a entrada selada. Ele percebe algo e pergunta se o exército de Saeng possui mais de 200 monstros. Saeng se sente mal por causa do sacrifício necessário. Os filhos. O próximo Ju Hyuk diz para não simpatizar, famoso por ter uma classe oculta ligada à lâmina. Fazer beicinho pela primeira vez. Ju Hyuk lembra que é o primeiro passo para serem superiores. Sasaeng hesita. Juk sabe do efeito colateral e a lembra do objetivo. Saeng obedece e sacrifica seus mortos-vivos. Ela grita de dor e Ju Hyuk tenta curá-la. O sistema reconhece a decisão de Saeng, dando-lhe aumento de estatísticas e recompensas. Mais tarde, o grupo entra na caverna subterrânea e descobre que é a herança do Celt, mestre de Ju Hyuk. O sistema verifica os requisitos. O mal absoluto deve derrotar as 7 constelações ou ter ajudantes fortes. Os 3 ajudantes devem consentir ou a conta de Ju Hyuk será excluída. Ju Hyuk percebe que os 20 anos de treino foram para isso e ele não pode fugir. Sia, Saong e o Pet concordam. O portão do teste abre e o grupo entra com a confirmação. Enquanto isso, Ibi, ou Byung-gun na vida real, recebe um aviso dos superiores. Ele descobriu que Juk era um Hamtadiano. Ibi já postou uma missão para caçar Ju Hyuk. Então, alguém liga e diz ter virado uma constelação. Kang Mu-seok grita para vingar Ibi. Ju Hyuk entra nos testes e percebe que está sozinho. Ele enfrenta um corvo gigante e o derrota rapidamente. Lembra-se de lutar com ele na infância. O Celt quer fazer de Ju Hyuk a personificação do mal. Ele sobe para o nível 50. Enquanto isso, Sia sobe de nível e sua classificação de feitiços mágicos aumenta. Riena também subiu de nível e conseguiu mais mortos-vivos para seu exército. Ela fica feliz ao ver seus mortos-vivos evoluírem. Bok Bok, por outro lado, gosta de devorar gotas de pedra azul. Todos completam as provações do portão juntos e se reencontram. Eles ganham 10 níveis. O sistema anuncia as provas do portão principal. Ju Hyuk tenta alertá-los, mas a voz do Celt o interrompe. O Celta o parabeniza por ser o mal absoluto. Eles são surpreendidos pelo holograma do Celta. Fala sobre seus ensinamentos e pede a Ju Hyuk para guiar os Sky Devils à prosperidade. A missão principal muda. Ju Hyuk deve criar o mundo dos Sky Devils. Celt menciona alguém que controla os mortos e ajudará. O holograma de Celt some ao se despedir. A missão é achar o necromante absoluto. Mas Sai Song é o necromante absoluto? Surpreendentemente, eles completam o legado celta. Juk fica feliz por conhecer Saeng cedo. Juk ganha boas recompensas por sua maldade. Sia se assusta com um vermelho e Ju Hyuk diz para ficar com ele. Enquanto isso, Seung ganha mana ilimitado como habilidade. Sia a parabeniza e a convida para uma refeição na realidade. Ju Hyuk não acredita que Sai Sang ganhou uma habilidade de trapaça. Nesse momento, Bok Bok evolui como recompensa. Ju Hyuk usa pontos malignos para fortalecer destruição, que se transforma em verdadeira destruição. Ibi procura Ju Hyuk, a primeira constelação, com Mu-seok e um exército de jogadores. Eles veem um portal sinistro em um penhasco. O grupo de Ju Hyuk sai e todos sentem a maldade dele para limpar o legado de Celt. Outra recompensa que Ju Hyuk ganhou foi o aumento de suas estatísticas novamente. Os outros parabenizam Ju Hyuk porque, quanto maior o nível, mais difícil é aumentar os pontos. Com o legado da missão Health claro, a masmorra começa a sumir e eles são avisados que suas contas serão excluídas se não saírem a tempo. Ju Hyuk amaldiçoa seu mestre por deixar tal armadilha, e eles escapam montados em Bok Bok. Estavam saindo quando viram o exército de jogadores abaixo. Ju Hyuk percebeu que ainda acham que ele é Hamtadian e o estão caçando. Um jogador explode e dispara um tiro. Outro voa em chamas para confrontar Ju Hyuk. Ju Hyuk e amigos pensam em fugir quando o jogador voador os chama. Era a primeira constelação. Gang Mu-seok elogia Ju Hyuk por sobreviver até agora, mas avisa que seu fim chegou. Abaixo, jogadores transmitem a luta, pois nunca viram jogadores voando. Muso ficou feliz. Queria melhorar sua reputação derrotando Ju Hyuk. Ele invoca sua espada flamejante e pede que Ju Hyuk se renda. Se ele subjugar o mal absoluto, o grupo deles, Nova ou Shin Seong, seria visto como o criança mais forte do mundo. A chama de Mu-seok faz Bok Bok entrar em pânico e jogar Mu-seok no penhasco. Os jogadores ficam desapontados ao ver Mu-seok maltratado pelo mascote de alguém. Ju Hyuk se aproxima de Mush e diz que eles não podem brigar. Contudo, Mu-seok se ofende com a oferta e decide assassinar Ju Hyuk em vez de capturá-lo. Mu-seok libera sua força e ativa a armadura de chamas, envolvendo-o em fogo.
As meninas perguntam a Ju-hyuk se ele precisa de ajuda, mas ele diz para se esconderem. Elas poderiam ser rastreadas por seus comportamentos, fala e hábitos. Isso seria perigoso para Si, agora a 7ª constelação. Enquanto isso, Ju-hyuk enfrenta Musuki sem medo, mesmo contra um... Ele pensa se deve matar Museok, mesmo que isso faça da Aliança Nova sua inimiga. Decide assassiná-lo, pois os enfrentaria no futuro. Afinal, ele é o mal absoluto. Ele enfrenta o ataque flamejante de Museok com os punhos e o atravessa, socando Museok. O golpe destrói a armadura flamejante de Musok, e seu outro equipamento é ativado para curá-lo. Ju-hyuk elogia a defesa de Musok, mas quer ver mais habilidades e decide provocá-lo. Pergunta se ele é só um garoto rico usando sua aliança para conseguir itens. A provocação funciona, e Museok ativa Rampaging Flame. De repente, o céu está cheio de fogo, e até Ju-hyuk sente o calor à distância. Ju-hyuk pula de Bok-Bok e vai para as chamas. Os jogadores embaixo estão confusos, mas Ju-hyuk avança e vai ao centro, onde está Musok. A luta termina com uma colisão, criando uma explosão no céu. Minutos depois, no mundo real, Museok liga para seu assistente no... Ele ordena que seu assistente suprima a mídia e impeça que o ocorrido se espalhe. O assistente promete apagar todos os vídeos da morte de seu chefe, mas Museok grita que não morreu, apenas se desconectou para descansar. Ele repreende o assistente por tratá-lo como morto. Depois, lembra que o mundo funciona graças a usuários de alto nível como eles. Portanto, eles devem garantir que os bastardos que rastejarem não voltem. No jogo, Ju-hyuk está voando com Bok-Bok para um novo destino. Ju-hyuk agradece Bok-Bok por carregá-lo, mesmo sem as meninas. Bok-Bok sorri, lembrando-se da briga anterior. Ele sabe que o humano em chamas é forte, mas ver seu mestre vencê-lo facilmente surpreende. Ele decide seguir Ju-hyuk. Após o voo, Ju-hyuk e Bok-Bok chegam ao esconderijo do Demônio do Céu. O quarto ancião, Sertion, entrega a Ju-hyuk um relatório sobre a estratégia para o inverno. Precisam de roupas e aquecedores para 800 pessoas, custando 800 milhões de ouro. Ju-hyuk fica deprimido com a despesa, mas decide vê-la como investimento. Afinal, ainda tem os 4 bilhões de ouro de Yoren. Ele sorri e diz a Serchin para usar o dinheiro necessário, mas por dentro, Ju-hyuk chora. Serchin se anima com a benevolência do mestre e pergunta se podem comprar itens mais caros e melhores. Isso aumentaria as despesas para 1,4 bilhão de ouro. Como Ju-hyuk já deu sua bênção a Serchin, ele teve que aprovar a despesa maior. Ele aumentou a lealdade dos cidadãos com sua generosidade. Naquela noite, Yorin pede ao terceiro ancião, Rexar, uma reunião secreta. Joran diz a Rexar que já experimentou a habilidade Sky Destroyer de Ju-hyuk, o que deve provar que ele é seu mestre. Rexar fala para Joran que ele não deseja servir a alguém que considera mais fraco do que ele. Ele recorda que liderou Salmak e que foi ele quem criou a Casa da Flor Negra, enfrentando e superando muitos desafios. Por isso, não aceita ter um líder que considera mais fraco. Salmak então pergunta se Rexar realmente acredita que pode vencer Ju-hyuk, mesmo com todas as restrições que estão em jogo. Yorin notou outro dia, quando Ju-hyuk voltou da expedição, que ele está ainda mais forte. Não acredita mais que Ju-hyuk perderia mesmo contra os anciãos. Yorhan também diz a Rexar que Ju-hyuk decidiu fornecer roupas e ferramentas de inverno para os cidadãos. Rexar aponta que isso drenaria os fundos de Solmak, mas Yorin confessa que isso só revelou ainda mais o grande potencial de Ju-hyuk. Ele diz a Rexar que Ju-hyuk já tem um plano para mais fundos. No mundo real, as notícias sobre o projeto de regeneração de monstros da nova Alliance se espalharam online. Isso significaria que, se Xinjiang o comercializasse, masmorras ou áreas de caça seriam obsoletas. Steve sugere a Ju-hyuk que essa notícia pode ofuscar a de Ju-hyuk, ele derrotando a primeira a esconder sua identidade e usar suas conexões com outras constelações. Sia pergunta o próximo destino e Ju-hyuk diz que será o rio que flui para o céu. Se lembra que lá é o local de caça da nova aliança, que coleta pedras vermelhas para pesquisas. Então, por que Ju-hyuk iria agora? Ju-hyuk admite que é por isso que estão indo.
O rio que flui para o céu é o único lugar com monstros chefes de alto nível. O elefante orelhudo, a pistola d'água, o hipopótamo e o crocodilo de 2 cabeças. Devido a esses monstros, muitos da Aliança foram posicionados lá para garantir um suprimento confiável de pedras vermelhas. Ele decide levar o 6º ancião, Zita, especialista em dano AoE. Para acompanhá-lo, Ju-Hyuk decidiu não se gabar de ser o mal absoluto, mas também não vai esconder. No Warp Crystal Going to the River Flowing to the Sky, ele instrui Zita a ficar invisível e segui-lo ao encontrar outros jogadores. Sia Seong e Ruvendal o cumprimentam animadamente. Ruvendal diz que seu status de morto-vivo logo sumirá, mas ainda quer servir Ju-Hyuk. Ju-Hyuk se questiona sobre aceitar a oferta de Ruvendal quando queria liberdade dias antes, mas decide reconhecer o entusiasmo dele. Ruvendal então pede às meninas que o tornem morto-vivo novamente. Com um rápido relâmpago de Sia, Ruvendal morre e Sazon o revive como morto-vivo, agora acorrentado a Ju-Hyuk. Ruvendal fica extasiado ao saber que seu status é agora muito maior. O legado do Celt, as habilidades de Seong e Ju-Hyuk subiram de nível, tornando Ruvendal mais forte. Ju-Hyuk explica o plano para a excursão ao rio que corre para o céu. Eles se dividirão em 2 grupos, meninas e meninos. Os meninos atravessarão primeiro, depois Marion. Sia, como 7ª constelação, deve ser cuidadosa e só passará quando Ju-Hyuk garantir que o outro lado está seguro. Era um dia comum para os guardas e o Warp Gate da nova Alliance quando detectaram um personagem do caos. Entram em pânico ao reconhecer Hantadian e informam o QG. Surpreendentemente, o QG ordena que deixem Ju-Hyuk passar. Ju-Hyuk se pergunta por quê, mas Revendal e Bok-Bok passam pelos guardas e entram no Warp. Estava calmo do outro lado do Warp Gate, então decidiram esperar pelos outros. De repente, uma enorme chuva de feitiços mágicos caiu sobre eles. Ju-Hyuk sorriu, pois previu a emboscada desde o início. Ruvendal lança feitiços de proteção para bloquear a barragem mágica, enquanto Ju-Hyuk o fortalece. Ruvendal comenta que a área pode ser grande demais para bloquear tudo, mas Ju-Hyuk garante que também pode usar magia de proteção. Atrás deles, o Warp Gate ativa novamente quando Seong-U atravessa o portal. Ela não sabe que uma barragem mágica ocorre agora. Ela acertou o alvo. O campo de batalha está cheio de destroços e fumaça quando a Aliança Nova interrompe os ataques. O líder, diretor da Nova, Flaming Noodle Suk, está certo de que ninguém sobreviveu. Mas, de repente, um pássaro sai da fumaça e voa para o céu. Para Bok-Bok. Com Ju-Hyuk, Revendal e Seong em suas costas, Ju-Hyuk pergunta se estão bem. Seong toca seu ombro, lembrando como ele a salvou. Ela estava bem graças a Ju-Hyuk e pediu para lutar dessa vez. Os 3 descem de Bok-Bok enquanto a Aliança Nova se prepara. Um grande jogador comenta que Ju-Hyuk e amigos resistiram ao ataque, indicando alta defesa. Portanto, o ataque deles deve ser fraco. Ele se oferece para ficar à frente do grupo e servir como tanque, enquanto os outros atacam por trás. Enquanto isso, Ruvendal prepara sua câmera para filmar a luta que se aproxima. O grande jogador aparece e ordena que se rendam, armado com um enorme machado de batalha e um grande escudo. Ele é um dos diretores da Nova, Han Ax. Han Ax diz a Ju-Hyuk que se ele pedir desculpas a Museok, garantirá que Ju-Hyuk não seja sentenciado à morte. Ju-Hyuk pergunta qual crime cometeu para receber a sentença de morte, e Han Ax explica que invadiu a área de Nova. Ju-Hyuk sorri, dizendo que Nova não fez o mapa nem é dona da Terra, então não quebrou regras. Na verdade, Nova decidiu administrar o Warp Gate e controlar áreas de caça. Quanto a Museok, ele atacou primeiro, então Ju-Hyuk apenas se defendeu. Zhang também usa sua habilidade e convoca um exército de mortos-vivos. Ju-Hyuk diz a Nova que destruirá o monopólio deles pessoalmente. Han X manda seus soldados atacarem, mas em um instante, Ju-Hyuk está diante dele. Um soco foi suficiente para matar o tanque de mão Axe. Ju-Hyuk então ordena que seu exército de mortos-vivos ataque, e as forças se confrontam. O outro diretor, Flaming Noodle Soup, fica atônito com a morte de Han Axe. Além disso, o número de inimigos mortos-vivos não parece diminuir. Ele não acreditava que o famoso necromante novato dos fóruns estava do lado do mal. Percebe que o necromante deve estar sem mana e manda seus subordinados atacarem. Ju-Hyuk diz a Seong para recuar com seus mortos-vivos enquanto enfrenta os jogadores atacantes. Ele ativa sua habilidade 100 Slashes e corta o inimigo. O diretor Flaming Noodle Soup manda seus tanques bloquearem,
mas o corte de Ju Hyuk atravessa todos, destruindo-os de uma vez. Ju Hyuk ganha mais pontos de maldade por matar um jogador heróico. Uma janela aparece, informando que ele pode usar os pontos malignos para remover elementos injustos do corpo. Por um breve período no mundo real, os diretores em reunião não perdoam Ju Hyuk por estragar seus campos de caça. Além disso, vídeos do incidente estão online, manchando o nome da organização. Decidem enviar o chefe Semi para lutar. No River Flowing to the Sky, Seong lança seu feitiço de morto-vivo nos cadáveres no campo de batalha. O derrotado Flaming Noodle Soup levanta-se devagar e pode ordenar a eliminação de seus aliados. O Flaming Noodle Suit grita de dor tentando resistir. Ju Hyuk então o liberta do sofrimento e o mata, pegando a gota de sopa flamejante da Redstone para sobreviver. Ju Hyuk fica curioso sobre os elementos injustos mencionados na notificação anterior. Então usa seus pontos malignos para removê-los temporariamente. Isso foi sua sorte ruim, mas nas 3 horas seguintes, sua sorte seria boa. Pouco depois, os reforços de Nova chegaram. Eram os 3 líderes da Semi-Aliança de Nova, as 3 espadas de Nova. Ruvendal explica a Ju Hyuk quem são. Primeiro, Kertel, o artista marcial de peito nu que se tornou conhecido como Max Chaotic. O próximo é Assassin, famoso por ter uma classe oculta ligada à lâmina. Por fim, o jogador de armadura Rufen, especialista em defesa. Kertel diz a Ju Hyuk que se ele se render, não será exterminado, mas como não podem esperar, atacarão. Cartel avança em direção a Ju Hyuk e ataca com Lion Fist. Ju Hyuk, sem se intimidar, pega o punho de Cartel e responde com seu próprio soco, rebatendo Kurtel. Todos ficaram surpresos com o rápido desenvolvimento e Rufan percebeu que Ju Hyuk poderia ser mais forte do que parecia. Ju Hyuk reconhece a força de Kertel, pois ele foi o primeiro a sobreviver a um ataque seu. Ele pede a Ruvendal para se afastar e registrar. Rufen diz a Ju Hyuk que reconhecem sua força e querem negociar. Se Ju Hyuk se juntar à Nova, terá direito de caçar em seus campos e usar os recursos de Warp da Aliança, pedras à vontade. Eles também pagarão 100 milhões de won por ano. Ju Hyuk responde que a Rufen monopoliza os campos de caça e Warps e que prometeu destruir esse monopólio. Se ele fosse um jogador comum, nunca receberia condições tão boas. Mesmo agora, jogadores de baixa classificação se arrastam sob as alianças só para entrar em um campo de caça ou Warp controlado por eles. O discurso de Ju Hyuk é transmitido online por Ruvendal. As pessoas comentam sobre a estupidez de Ju Hyuk por recusar a oferta generosa, mas também odeiam Nova por monopolizar. Os 3 jogadores sabem que Ju Hyuk não aceitaria e atacam Ju Hyuk. Ju Hyuk ataca o inimigo e Kertel é facilmente cortado, morrendo das árvores. O assassino rapidamente percebe que não tem como alcançar Ju Hyuk diretamente, então decide mudar seu alvo e ataca a colega dele, a Necromante. Ela é de vital importância para Ju Hyuk, mas é vulnerável em combates corpo a corpo. O assassino, com um plano em mente, avança estrategicamente para capturá-la, acreditando que isso desestabilizará Ju Hyuk. No entanto, no momento em que parece que ele terá sucesso, Jorhan inesperadamente surge em cena e, com habilidade, elimina o assassino, protegendo a Necromante e frustrando os planos do inimigo. O único líder restante é Rufen, que está perdido sem saber o que fazer. Ele reconhece Jorhan como o líder de Salmak, mas não entende por que ele está aqui. Jorhan nunca apareceu antes, então qual é a ligação com Max Chaotic Ju Hyuk? Enquanto isso, Jorhan continua a matar os soldados de Rufen. Sega surge e lança seu feitiço Evan of Deva, invocando um demônio gigante para atacar Rufen. Jorhan se desculpa com Ju Hyuk por ter atacado de repente e sem permissão. Ju Hyuk, por sua vez, recebe outra comunicação de Rufan, que está pedindo mais uma chance para negociar. Rufan admite que foi cego ao não reconhecer o poder de Ju Hyuk, e por isso, ao oferecer apenas 100 milhões, agora promete oferecer a ele o melhor tratamento que a aliança tem a oferecer. Se Ju Hyuk aceitar sua condição, no entanto, Ju Hyuk recusa a oferta novamente, mas desta vez ele esmurra Rufen até a morte. Após a batalha, Ruvendal recolhe os itens dos soldados da Nova. Ju Hyuk apresenta Sezong aos Sky Devil Elders. Quando Ju Hyuk ia contar o ouro, um sentimento sinistro o toma. Ele ordena que Ruvendal e Marianne subam em Bok Bok e se retirem enquanto enfrenta a nova ameaça. Algo surgia ao longe. O Unexpected Quest Boss Monster Raid foi criado. O jogo anuncia a descida do mal absoluto na Terra. A energia do mal absoluto e do campo de monstros atingiram condições para convocar os lendários monstros-chefes. Os 3 monstros, elefante de orelhas grandes, arma d'água,
Hipopótamo e crocodilo de duas cabeças foram formados no ar. Os olhos de Seong brilham ao ver os monstros grandes. Ela pede a Ju-hyuk que lhe dê os cadáveres após a luta. Dorhan avisa Ju-hyuk que ele e Zida não seriam suficientes contra as criaturas poderosas. Como seria perigoso para Ju-hyuk, ainda sob controle, deveriam se retirar e voltar depois. Ju-hyuk rejeita o plano de Yoran e diz que lutará sozinho. Eles podem simplesmente confiar e observá-lo. O anúncio anterior dizia que o surgimento do monstro-chefe era por causa da energia do mal absoluto. Isso quer dizer que esses chefes são monstros de evento ajustados para que Ju-hyuk possa enfrentá-los. Ele ativa sua aura e, como esperado, sua energia cria uma sinergia com os monstros. Ju-hyuk lança o ataque White Slash novamente e derrota os monstros. O ataque de Ju-hyuk cria sinergia e atende a uma condição especial. Os monstros-chefes tremem de medo. Os anciãos estão impressionados com o rápido crescimento de seu mestre. Ele derrotou a aliança e subjugou os chefes. Ju-hyuk ganhou habilidades ocultas por cumprir a condição especial. Ele adquiriu as habilidades Hidden Overpower e Deadly Fist. No mundo real, uma reunião crucial ocorre no edifício da nova Alliance. O diretor supervisor Blazing Hot Shijampong havia acabado de relatar tudo sobre o jogador Max Chaotic que invadiu seu território. O líder da nova Alliance, Kang Mu-hwan, nota que a derrota para Ju-hyuk reduziu o status deles. Afinal, até os 3 chefes da semi-aliança perderam para ele. Os líderes pedem desculpas ao chefe, mas ele diz que não quer desculpas. Perderam porque os poderes do inimigo eram inesperados. É lamentável não terem conhecido o inimigo antes para negociar conforme suas habilidades. Reconheceram que Max Chaotic não é um jogador comum, pois era forte e inteligente mesmo no nível 50. Ju-hyuk está sendo procurado por usar as redes sociais para ganhar atenção, enquanto outras alianças também começam a recrutá-lo. Mesmo assim, Mu-hwan ainda ordena a eliminação de Ju-hyuk. Ele continua extremamente caótico, desafiando a sociedade devido ao seu histórico. Eles também acreditam que Ju-hyuk pode ser o mal absoluto e planejam anunciar isso na mídia para influenciar a opinião pública. Independentemente da força de Ju-hyuk, eles precisariam mostrar que ele não superaria a maioria. Nos campos de caça, Ju-hyuk continua a derrotar os 3 chefes monstros. Como recompensa, ele ganha mais ouro e pontos malignos. Além disso, ele também recebe 3 pedras negras. As pedras imediatamente surpreendem Ju-hyuk, que não acredita ter conseguido um item tão raro. Entre as pedras de monstro, a pedra negra é a de grau mais elevado. Nos quase 200 anos do Olympus, uma pedra negra surgiu apenas 3 vezes. Ju-hyuk admirava as pedras quando 2 convidados chegaram. Ellen Blueheart, diretora da Grande Aliança, e Capitão Jorhan, chefe da Aliança da Justiça, que ordenou que parassem. Felizmente, Ju-hyuk manda soltá-los. Os 2 jogadores então se aproximam para negociar com Ju-hyuk. Eles querem recrutá-lo para suas organizações. A Blueheart oferece a Ju-hyuk 300 milhões de won por ano, itens de nível exclusivo, acesso ilimitado aos campos de caça e mapas de dobra de Ellen, além do apoio total da organização. Após a oferta do capitão da Blueheart de um salário anual de 500 milhões e itens raros, Ju-hyuk reflete. A Blueheart lembra que sem uma aliança, ele mal sobreviveria, pois não usaria instituições comerciais na Península Coreana. Ju-hyuk libera sua aura e diz que não precisa das instituições comerciais deles. Ele tem suas próprias rotas para vender itens. Sobre o salário, Ju-hyuk mostra como destrói monstros e pega pedras vermelhas. Diz que pode ganhar o salário só caçando monstros. O capitão se apavora e aumenta a oferta. Esclarece que não são 500 milhões de won, mas 500 milhões de dólares. O aumento surpreende a Blueheart, mas eles não conseguem igualar a oferta. Katan informa Ju-hyuk que eles aceitarão se ele recusar a oferta, mas se quiser negociar, pode contatá-los. Ele sai, seguido por Blueheart. Antes de sair, Ib pergunta como foi. Blueheart admite que Ju-hyuk é mesmo arrogante, como eu disse. Eu pedi a ela para pegar a bolsa dele no futuro, se puder. Ib não entendia por que Ju-hyuk fazia inimigos não só de Nova, mas também de Ellen. Porém, ele só quer sua bolsa de volta. Dias depois, Ju-hyuk pensa sobre as pedras negras que pegou quando um desconhecido liga. Ao atender, Seong o cumprimenta animadamente.
Acontece que Seo está com ela e quer ver Ju Hyuk pessoalmente. Uma hora depois, Ju Hyuk entra em uma cafeteria elegante. Sua irmã mais nova o recebe e apresenta Seong, mas, em vez de parecer feliz, Ju Hyuk os repreende. Inicialmente, não queria encontrar as garotas fora da internet, mas decide alertá-las. Lembra que tudo que dizem ou fazem pode ser uma pista. Devem usar apelidos diferentes no jogo e fora, assim como a forma de falar. Ele também aconselha Seong a nunca contar nada sobre sua classe. Seong se desculpa rapidamente e Sia o abraça, repreendendo o irmão por ser rígido. Ju Hyuk também a repreende por dar seu número facilmente. Após advertir as duas, Ju Hyuk se vai. Sia pede desculpas a Seong pelo irmão e diz que ele não é assim. Seong queria conhecê-lo porque, desde que se conheceram online, ela se sentiu à vontade com ele. Ele também a salvou de ser assassinada, então desejava agradecê-lo. Ela ficou chateada porque Ju Hyuk nem comentou sua aparência quando Se garantiu que seu irmão ficaria encantado. Enquanto isso, Ju Hyuk retorna ao jogo, onde Ruvendal o recebe com uma lista dos itens adquiridos na expedição. Ju Hyuk dá um tapinha na cabeça pelo bom trabalho e começa a examinar o saque. Primeiro, vê a pedra de gravação de vídeo. Ju Hyuk examina e descobre provas em vídeo de direitos de Warp e terrenos de caça comprados e vendidos com propinas. Isso explica por que a IBI pagaria 1 bilhão de won se ele devolvesse a bolsa. Ju Hyuk convoca Jorhan e ordena que vá até Elen da Grande Aliança. Lá, encontrará um capitão chamado Eve, e Ju Hyuk quer que Jorhan o mate. Quando Yun pergunta por quê, Ju Hyuk diz que não gosta dele. Planeja usar novas provas para pressionar Elen no mundo real. IB lê os fóruns, irritado porque Ju Hyuk está ficando famoso após lutar com a nova Alliance. Ele sorri ao ler que a Aliança Nova declarou Ju Hyuk um mal absoluto. Ele sabe que Ju Hyuk é bom jogador, mas é um único Max Chaotic contra o mundo. A aliança de Elon concorda com a nova. Logo, as outras alianças fariam o mesmo. Ninguém mais apoiaria Ju Hyuk. No final, Ju Hyuk não conseguiria encontrar novos aliados em outros continentes, pois todos os portais são controlados por alianças. Enquanto isso, outra notícia se espalha na internet. A lendária Blackstone apareceu no mercado. O mundo está em alvoroço com a notícia de que outra Blackstone está à venda. Várias organizações rapidamente embaralham seus dados para serem as primeiras a comprá-la. A Blackstone possui uma utilidade inerente que não pode ser comparada com as pedras azuis e vermelhas já existentes. Dizem que a quantidade de energia contida em uma Blackstone é praticamente infinita. Segundo os resultados de um laboratório de pesquisa nos Estados Unidos, as pedras negras podem até mesmo ter a capacidade de controlar desastres naturais, caso sejam utilizadas. Por isso, o surgimento de uma nova Blackstone após 30 anos está na mente de todos. Na sede da nova, o líder Ku Huan recebeu uma notícia grave. O dono da Blackstone não venderia a pedra para a nova. Moon fica surpreso, mas entende ao saber que o vendedor é Max Chaotic, com quem lutaram antes. Ele não gosta da nova. Enquanto isso, no jogo, Sia está irritada com seu irmão, já que Nova e Ellen disseram que Ju Hyuk é o mal absoluto. Notícias e documentários difamando Ju Hyuk inundaram a internet, e qualquer apoio desapareceu. Agora, até Seong expressa descrença e defende Ju Hyuk. Ju Hyuk fica confuso com a reação de Seong, pois nunca mostrou um lado bom a ela. Ele até a repreendeu quando se conheceram. No entanto, Juk diz às duas meninas que isso não importa. Ele previu que isso aconteceria se Nova e Ellen o vissem como inimigo. Agora não é hora de pensar nisso. Ele tem a Blackstone e deve focar em vendê-la caro em um leilão. No dia do leilão, Ju Hyuk reúne os compradores da Blackstone no coliseu abandonado do continente Centenia. Os compradores ficaram irritados porque Nova e Ellen não permitiram o uso dos portões de dobra para o leilão. O leilão foi cancelado porque não queriam que a Blackstone fosse comprada por estrangeiros. Ju Hyuk segue o conselho de Sershin sobre vender a Blackstone primeiro. Não importa quão desfavorável seja a demanda de Ju Hyuk, os compradores seguirão suas condições, pois a Blackstone é valiosa. A condição de Ju Hyuk era que qualquer comprador deveria se desarmar e usar o mínimo de armadura. Ju Hyuk também está utilizando os anciãos como detalhes de segurança, assim como os membros da Salmak.
No final, aqueles a quem Ju Hyuk proibiu de adquirir a Blackstone teriam suas identidades reveladas sem falhas. Após os compradores serem checados e verificados, Ju Hyuk se apresenta e expressa sua gratidão a eles por terem cumprido todas as suas condições. Em seguida, ele os informa que não estabelecerá um preço inicial e anuncia que o leilão da Blackstone começará quase que imediatamente. O lance inicial foi de 600 bilhões de ouro.